Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, eu queria falar aqui sobre alguns assuntos, né? Eu tô aqui desse lado aqui tem um balcão, eu botei a filmadora, o meu celular no tripé aqui do outro lado. Tá engraçado, eu tô olhando assim, tá engraçado porque tô parecendo só o tronco aqui, ó. Mesmo que eu vá um pouco mais para distante, mas o som vai ficar ruim. Então, eu queria falar sobre alguns assuntos. Eu estava verificando aqui, vasculhando aqui na internet, vendo algumas coisas, e aí verifiquei que o canal do Rafael Nascimento não está mais ativo. Eu não sei nem por que cargas. Ah, agora eu lembrei. Eu estava assistindo uma live do Fábio Sabino e aí ele foi comentou sobre pessoas que dizem porque eu comecei primeiro, porque eu sei, porque não sei o que, aquela coisa toda, né? Tá tendo uma safra muito nova que eu digo agora, assim, como eu costumo dizer, são vários mundinhos, né? Dentro do mundinho dos religiosos, está tendo uma safra de professores. Todo mundo que começa gravar alguma coisa, fazer alguma coisa, rapidamente já se torna o professor, já bota o título lá, professor, e é professor, é professor, é professor, é professor. Eu já falei aqui sobre o professor, é um título muito forte, não é simplesmente como nós adotamos na escola, meu professor de matemática, professor de inglês, não. O professor é um cara que já tem uma bagagem muito alta. E normalmente o cara que vai receber o título de professor nos moldes mais acadêmicos possíveis é o cara que já tem mestrado, doutorado, às vezes até pós-doc, né? Pós-doutorado. E então é um cara com bastante experiência em alguma área e que ele domina bem. Mas as pessoas se auto-intitulam professores, acham que estão ensinando algumas coisas. Provavelmente estão ensinando suas próprias doutrinas, né? E o Rafael é um desses que se auto-intitula professor, mesmo não sendo, né? E aí é complicado, e essas histórias e tal. E aí o Sabino estava comentando sobre isso. Aí eu fui até fiz uma brincadeirinha lá no chat e coloquei assim, ó, ele está assistindo sua live. E depois disso eu fui no canal para localizar, ver se ele ia comentar alguma coisa no dia seguinte. E não encontrei, não tinha nada mais, né? O canal dele é, eu não sei se o canal dele foi hackeado. Essa história de hackear o canal dele não é nova. Teve um dia desse que ele estava comemorando 16 anos de YouTube e assim, ele tem uma. Eu não sei o que passa na cabeça dele, o que ele acha que o YouTube é, se é alguma coisa com bastante, com algum tipo de referência acadêmica. Ele trata o YouTube como se fosse alguma referência acadêmica. Lógico que está recheado de coisas boas e coisas ruins, mas os canais que fazem sucesso aqui normalmente são de comédias, de games ou de muita banalidade. E aí, o canal dele tá aqui, Experiência Cética, canal anarco-comunista. Ou seja, ele vivia descendo pau. Olha aqui. Eu não sei se ele mudou isso. Eu tenho vamos dizer assim, as minhas dúvidas aqui com relação a isso. Eu sempre acredito que ele faz esse tipo de coisa, ele muda essas coisas para depois dizer que o canal foi hackeado, que não sei o que. Não tem um vídeo no canal. Depois diz, eu fui hackeado. Então, assim, ele é um cara que nunca alcançou em seus canais mais de 1.500 inscritos, nunca alcançou mais de 1.500 inscritos em todas essas épocas. Eu já gravei um vídeo uma vez falando, porque ele tava. Ele se dói muito, Ele tem muita. Assim. Uma. Um rancor, um negócio assim, uma coisa com Fábio Sabino que não é nova. E não é porque o Fábio Sabino perseguiu ou qualquer coisa parecida, a história que ele já contou, que
que o Rafael conta por aí, eu conto diferente porque eu vivi e convivi com os dois. Eu fazia muitas lives, conversava com o Rafael em off, às vezes final de semana, às vezes no meio da semana, fazíamos lives. Se você olhar no canal do Fábio Sabino, tem lives em que ele participou lá no canal do Fábio Sabino. E ele tem essa coisa, mesmo que o Fábio Sabino tenha alcançado agora, o Fábio Sabino está com 105, 104 mil inscritos desde 2009, quando o Fábio Sabino entrou aqui nas redes sociais. Então, ou seja, quem começou no YouTube, os primeiros YouTubers começaram a postar em 2006, quando o YouTube abriu para que as pessoas pudessem postar. Eu tenho um canal que eu criei em 2015, quando o YouTube permitiu que se criasse. Eu tenho um canal criado, mas que se você não produz e que você não trabalha para isso, o canal não vai crescer. Se o seu conteúdo não agrada as pessoas, e são vários fatores aqui dentro das redes sociais que fazem um canal crescer ou não, né? E o canal do Rafael Nascimento nunca passou disso. Então ele sumia com os vídeos, começava tudo de novo e estava sempre dizendo que as pessoas estavam ou perseguindo e aquela coisa toda, que eu não acredito em nada disso. Para mim, não passa de charme. E ele vai viver assim até quando, né? Já com 40 e tantos anos de vida e ainda fantasiando nas redes sociais. Não tem ninguém perseguindo, não tem ninguém bloqueando, tirando o canal. Canal inexpressivo, totalmente inexpressivo, com 30 visualizações, 20 e tantas visualizações. Aqui tinha alcançado 739 inscritos, mas não passa disso. Acontece a mesma coisa com o meu canal. E o meu canal o propósito dele nunca foi crescer. Já tive um canal maior no passado, mas que foi excluído em 2012, que eu já falei isso aqui diversas vezes. Então, na verdade, Rafael Nascimento, ele cria esses fantasmas que o perturbam há anos, né? Então, assim, não tem nada, não tem ninguém bloqueando, hackeando o canal ou qualquer coisa parecida, não tem ninguém perseguindo. Isso é tudo, talvez, uma síndrome, né, de perseguição, e que talvez careça de um cuidado maior, né? Mas aí isso é um especialista que pode dizer, se a pessoa estiver interessado em cuidar desse tipo de coisa, né? Então, assim, o título que colocaram aqui eu achei muito engraçado: anarco-comunista, assim, uma presepada de magnitude, talvez para quando ele voltar dizer que agora vai dizer que ele vai dizer que agora está sendo perseguido, porque sempre assim, é sempre um perseguidor. Agora ele vai dizer que foi a turma do como é que ele chama, cara? Esqueci o nome aqui que ele chama lá. A Liga dos Ateus lá, a Liga Racionalista, né? E ele agora vai entrar nessa vibe, né, de que a Liga Racionalista hackeou o canal. Eu tô só esperando a volta pra gente. Já tô gravando isso aqui de antemão, só para deixar registrado que algo nesse sentido vai surgir em bem pouco tempo, né? Então, é isso. E uma outra coisa, eu estou assistindo uma série muito bacana ali, que é uma série sobre líderes religiosos coreanos. Eu estou no terceiro episódio ali, e esses líderes religiosos coreanos, inclusive esse que eu estou assistindo ali, eu estou no terceiro episódio ali falando sobre o líder da JMS, né? Que é o John Myung-sok. Esse cara se auto-intitulava o próprio Jesus, né? Tem uma parte de uma pregação dele que ele fala: se você
Você não precisa ficar procurando Deus. Olha para mim, ele diz desse jeito. Né? Depois, quando vai preso, ele passa uma temporada preso por corrupção, estupro, e todo tipo de calhordice que esses líderes religiosos é, acabam fazendo, né? Esses grandes líderes de religiosos, de seita, né? Uma seita cristã e com ramificações e ele tinha um fetiche por mulheres altas, magras e belas, né? Não só coreanas como chinesas e também de outras partes de outros continentes, da América, por exemplo, da Europa, em que essas pessoas acabavam entrando. Então, assim, ele se especializou em alunas universitárias. Assim, o maior número de adeptas eram mulheres, e tinham homens também. Todas as pessoas acreditando que esse cara era o Messias. E ele fazendo um harém de mulheres novas, bonitas e altas. Então, assim, e ele estuprando todas elas, né? Estuprando todas elas, porque essas mulheres, a maioria delas, estavam encantadas, acreditando que esse cara era Jesus. Quando ele foi preso, ele negou que era Jesus e tal, mas assim que ele saiu da prisão, pelo que conta aqui, ele voltou a se tornar Jesus, Deus de novo, né? Como algumas garotas acreditavam. Você vê a que ponto que as coisas chegam, né? Então, assim, são por essas e por outras que alguns grupos de ateus, principalmente os militantes, eles entram com força total e bate, arrebenta a cabeça de gente aí. Isso é metaforicamente, né? Eu tô dizendo, parte para cima e dá um bug na cabeça de muitos religiosos a ponto deles pirarem mesmo, os religiosos perdem o controle, assim como os discípulos do Jean Mionsok ali. Outros religiosos também perdem o controle e partem para a violência, e tudo isso em nome de Deus. Só que Deus não pediu nada disso para essas pessoas, nada disso, né? Então as pessoas caem na lábia dessa. E aí é onde entram outros questionamentos que os ateus fazem: onde é que estava Deus na hora disso, onde estava Deus na hora daquilo, onde estava Deus quando aconteceu isso, onde estava Deus que não tomou providências. Né? Então, assim, isso choca muito os religiosos, é meio complexo. Eu vou assistir, aí existem outros episódios, tem outros líderes religiosos ainda, que são 8 episódios nessa primeira temporada aí, e eu quero assistir e ver no que vai dar. Então é isso, valeu, muito obrigado, até a próxima. Eu vou fazer um vídeo sobre, assim que eu terminar de assistir, eu vou fazer um videozinho, porque eu já tinha falado de outras pessoas que se autodenominavam Jesus, né, como aquele cara lá da Rússia, o Vissarion, o Apolo Kiboloi nas Filipinas, o Henri Cristo aqui no Brasil, aquele outro José Jesus Miranda que já morreu também, que dizia que era Jesus, o cara lá do 666, o Jesus da Inglaterra, outros que vivem lá na Palestina, assim, que eu já falei sobre eles, e outros caras aí, e outros falsos apóstolos, eu já falei de muita gente nesse sentido, mas vou apurar melhor aqui, assistir, aí eu vou fazer um videozinho sobre esses líderes coreanos aí. Valeu, muito obrigado.